Hey, bênção de Jesus, seja muito bem-vindo ao Morning JC e o tema de hoje é oração. Bom, você é um daqueles que tem problema em colocar a oração na rotina? Ou quando se vê, já colocou ali, eu vou orar hoje, mas quando se vê a correria do dia a dia, os afazeres, os imprevistos, e aí o tempo que você gostaria de oração, de dedicar ao Senhor e buscar a Deus, você acabou não fazendo. Bom, esse vídeo é para você que deseja colocar a oração na sua rotina como um hábito de maneira consistente para alimentar e cultivar um relacionamento com Deus com uma comunhão maravilhosa. Esse vídeo é para você e eu também sinto na pele o que é, principalmente na hora de conciliar a vida profissional com o meu relacionamento com Deus, porque se a gente não colocar Jesus na nossa rotina como prioridade, a gente acaba fazendo uma procrastinação espiritual, deixando as coisas do reino lá na agendinha do se sobrar tempo, e a gente acaba não conseguindo conciliar a nossa vida com o hábito da oração. Então eu preparei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês e espero que seja bênção na sua vida para você colocar a oração na sua rotina e fluir no seu relacionamento com Deus. Meu nome é Elis Ferreira, seja muito bem-vinda ao Morning JC. Mas antes, eu já queria te convidar a se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho para receber todas as novidades. E se esse conteúdo é relevante, ajuda a gente a compartilhar para mais pessoas e dê um like aí, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante, ele entrega para mais pessoas e a gente está semeando no reino de Deus, ajudando pessoas a cultivar um relacionamento com Deus por meio da oração, ainda mais compromissado. Se inscreva aí. Bom, primeiro ponto que a gente precisa entender na hora de colocar a oração como um hábito na nossa vida é entender o que de fato é um hábito. Eu não vou dar muitas explicações científicas, mas uma definição simples é que o nosso cérebro ele não gosta de gastar muita energia. Então, tudo que a gente faz com frequência e com constância, ele começa a entender que aquilo é relevante e ele joga no automático. Para ajudar, eu quero ler aqui com você, ó. Hábito nada mais é do que a maneira pré-estabelecida de você agir constantemente de certo modo, ou seja, a frequência com que você age ou executa alguma ação, o seu cérebro entende que aquilo ali faz parte do seu dia a dia e para economizar energia, ele coloca aquilo em modo automático. Sabe quando você escova o dente, quando você lembra que você precisa tomar banho, trocar de roupa, coisas do dia a dia que você faz com certa frequência, o nosso cérebro ele coloca no automático e aquilo se torna um hábito. Oração não é diferente, a gente precisa estabelecer uma frequência de oração até a gente romper um nível ali no nosso cérebro que ele entende que aquilo é relevante e aí ele começa a cultivar aquilo de maneira automática. Então a oração ela começa a destravar na nossa vida quando a gente se torna o quê? Frequente naquilo. Então precisa começar até a oração se tornar um hábito. Essa chavinha aí vai fazer toda a diferença na hora de você perseverar na sua comunhão e vida com Deus através da oração. Sabe, outra coisa interessante também sobre oração se tornar um hábito e está relacionado com frequência, então oração é frequência, é que quando a gente lê o evangelho, né, os evangelhos, a gente vê o quanto Jesus, ele tinha essa frequência de se retirar a lugares solitários, ao secreto, para orar e falar com Deus. E ele nos deu o exemplo, né, de que é importante a gente ter essa frequência com que nós nos retiramos para falar com Deus, para cultivar uma vida de oração. E o que a gente mais aprende com Jesus, ele diz lá em Mateus 6,6, olha o que está escrito em Mateus 6,6. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto secreto, intimidade, liberdade. Feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai que vem em secreto recompensará. Nós aprendemos com o contexto desse capítulo que oração, ela faz muito mais parte do nosso secreto, da nossa conversa e comunhão com Deus, eu e ele e eu, do que algo que a gente queira externalizar, tornar público, para fazer algo como se fosse as pessoas verem que a gente tem uma vida de oração. Não, uma vida de oração é você e seu Pai no secreto, e isso acontece com frequência. Agora, você provavelmente está falando, Elisa, eu entendi que oração é um hábito, oração é frequência, eu tenho que ter lá até fluir, até meu cérebro internalizar que faz parte do meu dia a dia, tornar aquilo mais fácil, mais automático. Como eu faço para colocar a rotina de oração na minha agenda? Como eu faço para fluir até se tornar um hábito, até isso acontecer de maneira mais natural? Eu vou compartilhar com você 5 práticas que eu coloquei e que deram muito certo na hora de eu desenvolver o meu relacionamento com Deus através da oração, até que a oração se tornou um hábito e hoje até flui. Hoje eu já fico assim, quando dá meu horário de oração, aí eu já dando spoiler, minha mente já me avisa, ó, tá o horário de oração, tá chegando, porque se torna hábito.
se tornar algo natural. Então sim, eu vou te dar 5 práticas que me ajudaram a colocar a oração na minha rotina e a fluir na vida com Deus através da oração como um hábito e não como algo que eu tenho que forçar para acontecer, mas algo que agora flui naturalmente. Vem comigo. Primeira prática para você incluir a oração na sua rotina. Gente, sabe o que é isso daqui? Isso daqui é uma agenda. E oração, ela precisa ter horário na agenda. Ó, já abriu o negócio dos post-it aqui, misericórdia, né? Peguei bem uma parte cheia de papel. Oração precisa ter lugar na agenda fixo. Por quê? Quando você coloca a oração como se fosse mais uma tarefa a ser feita, mais um to-do ali na sua lista de entrega, você começa a falar para o seu cérebro que aquilo precisa ser executado, aquilo ali está na lista de que precisa executar, preciso fazer. Então você começa a criar uma percepção de que a oração ela faz parte do seu dia a dia. Porque se você fica só na mente, nossa, hoje eu preciso orar, e aquilo não está na sua agenda, não está ali se enquadrando nos horários para o qual você dedica para cada atividade, a oração sempre vai ser quando se sobrar tempo, se eu fazer tudo, se... E aí começa a ficar assim, a oração é algo abstrato, como se der, ai, nossa, eu não consegui orar, então tudo bem. Para você mergulhar profundo na oração como hábito, você precisa incluir a oração na sua agenda. Então ter um horário fixo na agenda, nem que seja 15 minutos. Nem que seja 15 minutos, tem um horário fixo na sua agenda. Já avisa o seu cérebro, o seu to-do, a sua organização semanal de que oração é uma atividade que você também vai fazer e você separa um tempo dedicado para isso. Assim você vai internalizando que oração faz parte do seu dia a dia e que você cria aquela vontade, né? Eu amo riscar os meus to-dos ali, aquela lista de entregas, lista de tarefas. E aí você começa a criar essa expectativa de que oração é algo que você também precisa fazer, executar, que faz parte do seu dia a dia. Me ajudou muito e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Segunda prática. Elis, eu agora consegui. Coloquei na minha agenda lá 15 minutos. O meu costuma ser 6 horas da tarde. Quando eu saio do trabalho, já entro no meu secreto com Deus. Mas, Elis, quando eu coloco ali os 15 minutos, eu não consigo fluir, eu me sinto travada, sabe? Não sei o que falar, fica meio estranho. Preciso colocar isso como uma coisa mais natural. O que eu faço? Bom, eu fiz e ainda hoje eu faço quando eu sinto que tá travado, que eu tô meio assim. Jesus, me ajuda a me concentrar, a focar. Eu uso um aplicativo, o YouVersion, para fazer orações guiadas. O que são orações guiadas? Não é meditação. A oração guiada, eu vou dar a minha experiência com o app YouVersion. Eles colocam um fundo musical, ele começa a introduzir algumas reflexões para você entrar nesse ambiente de presença, nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de conversa. E ele começa a te dar algumas dicas para você falar com Deus. Então, às vezes, sei lá, na sua oração você não sabe por onde começar. Ele te dá um auxílio. Vamos começar com a adoração. Às vezes, ele até dá alguns louvores, algum fundo musical. Depois ele fala, tem algum pedido em relação à sua família? Tem algum pedido em relação ao seu trabalho? Ele mesmo começa a te ajudar a desenvolver esse ambiente de oração. E, gente, para quem tá começando na caminhada, isso ajuda muito. Porque você, às vezes, não tem muito jeito com a coisa, não tem muita intimidade, você começa a cultivar com isso. Depois que você fluir, tem dias que você nem vai precisar, tem dias que o aplicativo já não vai precisar mais usar, mas orações guiadas, e eu indico o YouVersion, que ele ajuda muito, o app do celular, é fundamental para você começar a cultivar e destravar essa falta de foco. Às vezes você não consegue se concentrar, não sabe por onde começar. Ele começa a te ajudar a destravar na hora de você orar, de você conversar com Deus, de você buscar a orientação divina. Então é fundamental e eu indico, porque vai te ajudar a fluir até isso se tornar um hábito. Terceira prática que me ajudou muito na hora de justamente eu me alinhar e eu saber quais são as coisas que eu preciso orar, que eu preciso buscar orientação para eu me aprofundar na minha oração com Deus. Gente, tem um caderninho de oração. Esse daqui é meu, eu tenho ele desde, deixa eu ver se eu coloquei uma data aqui, desde 2020. Já faz 3 anos que eu tô com o mesmo caderninho de oração. E nele eu coloco todos os meus pedidos, versículos, coisas que eu preciso orar, orações de pedido. Depois, se tem resposta de oração, eu vou anotando. Porque é uma forma de quando a gente escreve, traz uma clareza, traz uma direção. E é fundamental a gente ter o nosso caderninho de oração pra gente listar os nossos pedidos. Às vezes a gente tá orando, mas a gente esquece. Nossa, fulaninha pediu oração, esqueci de orar por ela. Nossa, aquela irmã tava precisando de uma oração de cura e eu aqui esqueci de orar por ela. E ajuda muito, gente. A gente também não pode deixar tudo no sobrenatural e ignorar o natural, que é o quê? Se organiza, vamos orar pros irmãos, coloca aqui os pedidos pelo qual você quer. Aqui, ó, esse daqui eu uso bastante. Usava, né, porque eu atualizei ele. Mas eu sempre coloco aqui alguns tópicos pelos quais orar, para me direcionar na hora de eu conversar com Deus, para eu não deixar nenhum pedido de fora, para eu não deixar nenhuma gratidão de fora. Tem lá também meus, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, partes que eu
que eu agradeço a Deus, eu começo a orar e começo a escrever, falando, Senhor, gratidão por isso. Aqui, ó, oração da gratidão, eu vou agradecendo a Deus por tudo que eu vou falando, por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele já fez. Então, ter um caderninho de oração te ajuda também na hora de organizar a sua vida de oração e a se lembrar do que orar, dos pedidos, da orientação, do que tem ali precisando de uma resposta. E também você anota as suas respostas de oração que Deus respondeu, para você também ter ali registrado seu caderninho de intimidade, comunhão e da sua jornada com Jesus Cristo. Quarta prática número 4, que me ajudou muito na hora de fluir na oração, de criar esse ambiente onde é só eu e Deus, o meu secreto. Elimine todas as distrações possíveis. Ah, Elis, mas eu sou mãe, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Gente, calma. O que você consegue eliminar para te ajudar a cultivar um ambiente seu e Deus no secreto, um ambiente a sós, é maravilhoso. Então, se você puder, sei lá, nesse momento que o filho está na escola, já coloca nesse horário, porque vai facilitar, porque aí você não vai ter muitas distrações. Celular, coloca o celular no silencioso, tira o WhatsApp, desliga até o Wi-Fi do celular se for necessário. Sei lá, elimina as distrações. Ah, Elis, nesse horário aqui é um horário muito movimentado, tal. Prefiro nesse horário porque a distração é melhor. Seja ali, ó, peça orientação, porque é para você eliminar as distrações. Por quê? Gente, oração é um momento tão especial. E eu sei que nossa oração, ela quebra tantas barreiras. Então o inimigo por si só, ele quer trazer um monte de distração para nunca sobrar tempo para você orar. Aí se você ainda não ajuda e começa a, ai, tô orando, deixa eu responder um WhatsApp aqui, ai, tô orando, nossa panela tá no fogo, ai, tô orando, poxa. Me ajuda aí. Então é fundamental. Ai, Elis, mas eu oro o dia inteiro. Quanto mais você orar, irmão, melhor, orar sem cessar. Mas tem um momento secreto, fala assim, não, agora eu vou me desligar de tudo e vou buscar a Deus em oração. Só Ele e eu e Ele, é fundamental. Porque você começa a cultivar um tempo de qualidade. E aí, isso vai destravando muitas coisas na sua vida, vai criando um ambiente de oração como hábito, como rotina, um ambiente onde Jesus Cristo está só ali, ó, você e Ele. Um ambiente de intimidade, de dedicação e de tempo de qualidade. Então, sim, é fundamental você ter um momento de oração e elimine todas as distrações que você conseguir. E o quinto e mais importante é peça a ajuda do Espírito Santo. Não tem nada melhor como o Espírito Santo nos auxiliando a desenvolver uma rotina de oração para falar com o Pai, para estabelecer uma comunhão com Ele de uma maneira ainda mais profunda, ainda mais sincera, ainda mais genuína. Então, sim, conte com a ajuda do Espírito Santo. E como você faz isso? Comece com uma oração ousada. Diga, peça a Deus, Espírito Santo, me ajude a ter uma vida de oração contigo. Faça-me com que o ato de orar esteja presente na minha vida. Me ajude a cultivar um relacionamento de intimidade contigo através da oração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a trabalhar no seu coração, vai começar a te despertar para as coisas, para você cultivar esse momento com Ele. Então, sim, peça a ajuda do Espírito Santo. Reconheça que você é completamente dependente dele. Nós somos, totalmente dependentes dele e precisamos dele para desenvolver uma rotina de oração, para trazer a oração como hábito na nossa vida e para também fluir, porque essa frequência a gente só consegue com a ajuda do Espírito Santo, nos dando força, livrando-nos das distrações e criando caminhos para que nós possamos cultivar esse ambiente de oração com Deus. Então, sim, peça auxílio do Espírito Santo. Eu espero de coração que essas 5 práticas tenham te ajudado a destravar e a romper na sua vida quando se trata de oração. E eu digo para você que, embora seja simples, essas 5 práticas não vai ser fácil. Eu sei que vai vir contratempos, vai vir aquelas coisas que você não estava esperando, vai vir a correria do dia a dia, mas eu tenho convicção de que se você deseja arduamente desenvolver esse ambiente de oração com Deus de uma maneira ainda mais frequente, constante e compromissada, você vai estar dia após dia tentando, colocando na agenda e fazendo com que aquilo vire e se torne um hábito. Oração é frequência. Então, até você romper, virar um hábito e você fluir, esteja ali determinado a fazer acontecer. Morning JC fica por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito, esqueceu de se inscrever, aproveite e se inscreve agora. Me siga lá no Instagram, posto bastante devocionais, coisas de Deus por lá. Você também é bem-vindo. Morning JC fica por aqui. Tchau, tchau! Aproveita e compartilha esse vídeo com mais alguém, pode ser que ajude. Tchau, tchau!